Olá, tudo bem, alunos? Vamos então falar hoje sobre as equações do segundo grau mais um pouco. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente já viu de equação do segundo grau, que é um assunto muito importante no nono ano, né? Você precisa saber muito bem, então vamos falar da fórmula de Bhaskara, da soma produto, numa revisão explicando os principais temas desse assunto, que é importantíssimo, como eu já falei para vocês, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Equação do segundo grau. São todas as equações que se apresentam aqui nesta forma, ó. Nesta forma, ax ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde tanto o a, o b e o c podem ser números reais e o a não pode ser zero. Então, esta é a forma geral de uma equação do segundo grau, tá? O a, o b e o c tem que ser pode ser quaisquer números reais, só o a não pode ser zero, porque se o a for zero, aqui sai fora. Ó. Se o a for zero, não vai ter o ax ao quadrado aqui, tá vendo? E aí não seria uma função então do segundo grau, tá certo? Então não pode, tem que ter o ax ao quadrado mais bx mais c. Alguns exemplos aqui, ó, que a gente tem. Se você observar bem, x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Nesse caso, o a vale quanto? O a vale 1, o b vale 3 e o c vale menos 8. Nessa aqui de baixo, o a vale 3, o b vale menos 4, não esqueça que leva junto o sinal, e o c vale 15. E na última, o a vale 2, o b vale 8 e o c vale menos 10. Tá certo? Então, saber identificar a equação do segundo grau é muito importante. Lembre que às vezes as equações não vêm prontas. Quando não vêm prontas, você tem que deixar tudo no primeiro membro e igualar a zero no segundo. Deixa na ordem. Um número vezes x ao quadrado, mais um número vezes x, mais o termo independente, né? Igual a zero. Tá? Então tem que fazer sempre arrumar a equação, deixar pronta para ser resolvida, né? Aqui tem um exemplo de uma equação, então que você tem que primeiro arrumar ela. Todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero estão escritas na forma que nós chamamos de forma reduzida, que é a forma para você resolver depois usando a fórmula de Bhaskara, né? Nem sempre as equações estão nessa forma reduzida, então, por exemplo, se eu tivesse uma equação assim, ó, 2 que multiplica x menos 3 mais 5x que multiplica x menos 1 igual a 13, tá certo? Então essa aqui é a forma que eu tenho da equação. Então o que eu faço? Aplico a propriedade primeiro distributiva aqui, né? Propriedade distributiva. Ó. Então o 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 3, e o 5x vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Então 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 3 é menos 6. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes menos 1, menos 5x igual a 13. Então, apliquei a propriedade distributiva, que até marquei, ó, tá? Propriedade distributiva aqui. Agora, eu adiciono os termos semelhantes. O que é termos semelhantes? Que tem a mesma parte literal. Então, como só tem esse 5x ao quadrado, ele vai para frente, tá? Aí, esse 2x, né, com o menos 5x, ó, dá para a gente juntar, né? 2x com menos 5x vai dar quanto? Menos 3x. E, por último, dá para juntar o menos 6, que ficou aqui, com o 13, que passou para o primeiro membro, e ficou menos 13. Então, menos 6 com menos 13 é menos 19. E essa aqui, então, depois de juntar os termos semelhantes, é a chamada equação reduzida da equação do segundo grau. Tá? Então, essa forma que fica no primeiro membro, x ao quadrado mais x mais c, mais o termo independente, é a equação da forma reduzida. Tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos em frente. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o seguinte. Resolvendo as equações do segundo grau chamadas completas. A gente vai ver depois as equações incompletas também. Mas, por enquanto, as equações completas. Então, o que a gente usa? A fórmula de Bhaskara, que você está vendo aqui, ó, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, você colocaria dentro dessa raiz o delta, né? Que é chamado de discriminante, certo? E o delta, esse discriminante, então, se você tiver um delta positivo, eu terei duas raízes reais e diferentes. Se tiver um delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. E se o delta for menor que zero, ela não apresenta raiz real. Nós chamamos de raiz o quê? Imaginárias.
tá certo? Então, o delta ele define muita coisa importante para a equação do segundo grau. Então, a forma de resolver a equação usando a fórmula de Bhaskara, né, que é essa fórmula que a gente está vendo aqui, ela é muito importante, tá? Tanto a fórmula do delta, quanto a fórmula de Bhaskara em si. Para resolver, a gente usa muito essa. O B é o coeficiente do x, o A é o coeficiente do x ao quadrado e o C é o termo independente. Okay? Tá, então vamos resolver as equações incompletas do segundo grau. Aqui vamos ver um exemplo. Ó. X ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Então, aqui nesse caso, o A vale 1, o B vale menos 12 e o C vale 35. Tudo bem? Então, eu coloco na fórmula do delta. B ao quadrado menos 4ac. Como B é negativo, eu não posso esquecer de colocar aqui o parênteses, né? Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é um positivo, e vezes o 35, que também é positivo. Então, fica 144 menos 140, que vai dar delta igual a 4. Tudo bem? Então, tá aí. O delta vale 4. Depois eu vou colocar na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Certo? Então, como b é negativo, menos 12. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, sobre 2 vezes 1. Tá? Então, fica 12 mais ou menos, de novo aqui, ó, raiz quadrada de 4 sobre 2. Já dá até para tirar a raiz quadrada de 4 antes direto, né? Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Então fica x', 12 mais 2 dividido por 2, 14 por 2, 7. X duas linhas, 12, o sinal negativo, menos 2. 12 menos 2 é 10, divididos por 2, 5. Tá? Então, o conjunto de solução, aí você faz uma chave aqui, né? O conjunto de solução, ó, 5 e 7. Tudo bem? Então, para resolver esse exercício, eu usei a fórmula de Bhaskara. Primeiro, eu calculei o delta. E lembre que o delta deu um quadrado perfeito, cuja raiz é exata, então fica mais fácil de resolver, né? Quando o delta não é quadrado perfeito, você vai ter que simplificar as raízes no final. Então, esse, como o delta deu um quadrado perfeito, ficou mais fácil de resolver. Então, eu estou resolvendo essa equação aplicando a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Primeiro calculando o discriminante, o delta, e depois eu vou calcular a equação, as raízes pela fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Então, eu tenho aqui x ao quadrado sobre 2 menos x mais 12 sobre 3 igual a 2x. Veja que essa equação também não está pronta, né? Você tem que deixar zero no segundo membro, tem que tirar esses denominadores. Então, o que eu faço em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu tiro o mínimo. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? E não esqueça que quando não tem nada embaixo, se tem, na verdade, o número 1, né? Qual que é o mínimo entre 2, 3 e 1? É 6. Então, você substitui os três denominadores por 6. Beleza? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 6 dividido por 3 é 2. Então, vai ficar menos esse 2 que você passou multiplicando, coloca entre parênteses x mais 12. Igual 6 dividido por 2 por 1 dá 6. Então, 6 vezes 2x. E aí você pode fazer o quê? Você pode cortar fora os denominadores, né? Vou cortar o 6 aqui, vou cortar o 6 aqui, vou cortar o 6 aqui. Todos os denominadores nessa equação, então, você pode cortar fora. Tá certo? Bom, e aí vai ficar 3x ao quadrado menos 14x. Por que menos 14x? Aqui eu já fiz direto. Ó. Aqui ficaria menos 2x. Com esse menos 12x que passaria para o primeiro membro, daria menos 14x. Ó. Menos 2x, e aqui dá 12x. Então, menos 2x passa esse 12x que ficou aqui, 6 vezes 2, 12, para o primeiro membro, fica menos 12. Então, menos 2x com menos 12x dá direto menos 14x. E menos 2 vezes 12 dá menos 24. Então, tenho esta equação do segundo grau aqui para resolver, onde o A é 3, o B é menos 14 e o C é menos 24. Tá certo? Então, primeiro é necessário sempre arrumar a equação, deixar todo mundo no primeiro membro antes do sinal de igual, tá? Para você resolver. E aí você pode, então, continuar resolvendo a equação, agora, né, aplicando Bhaskara. Primeiro calculando o delta e depois calculando as raízes pela fórmula de Bhaskara. Tá? Então, aqui tem que tirar o mínimo, depois eliminar os denominadores. É importante essas partes de matemática básica, vocês já viram aplicando aqui nesse exercício. Então, vou calcular o delta.
b ao quadrado, menos 14 ao quadrado, esse quadradinho devia estar para fora aqui do parênteses, tá? Menos 4 vezes 3, que é o a, vezes o c, que é menos 24, por isso que ficou entre parênteses. Então, menos 14 ao quadrado fica mais 196, menos vezes mais, menos vezes menos vai dar mais. E 4 vezes 3, 12, 12 vezes 24 dá 288, que somado com 196 dá 484, que é uma raiz exata, tá? Raiz quadrada de 484 é 22, então a gente já pode pensar nesse aspecto. Então, colocando na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos 14, mais ou menos raiz de 484 sobre 2 vezes o a, que é 6. 14 mais ou menos 22 sobre 6. Então, pega o sinal de mais para o x'. 14 mais 22 sobre 6 dá 36 sobre 6, que é 6. E 14 menos 22 sobre 6 vai dar quanto? Menos 8 sobre 6, que simplificando fica menos 4 terços aqui, ó, menos 4 terços, tá? Menos 4 terços. Então, a solução fica menos 4 terços e o 6. Beleza? Então, a gente fez dois exemplos de equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. É importantíssimo saber utilizar a fórmula de Bhaskara, gente. Delta e a fórmula de Bhaskara propriamente dita. Lembrando que aquele mais ou menos é que a primeira raiz vai usar o sinal de mais e a segunda o sinal de menos. Tem que tomar cuidado, tem que observar bem o exercício para que você consiga resolver de uma maneira bem tranquila. Tudo bem? Beleza? Então, esses dois exemplos serviram para a gente revisar essa equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Bom, se a gente quiser dar uma estudada um pouquinho melhor nas raízes de uma equação, né? Por exemplo, aqui, se eu quero verificar se o número 2, o número menos 2, é raiz dessa equação, como é que eu faço? Eu vou colocar o menos 2 no lugar do x. Então, aqui nesse x e nesse x eu coloco o menos 2. Então, fica menos 2 ao quadrado, menos duas vezes. Aqui também deveria estar o parênteses aqui, ó, né? Aqui o parênteses. Aqui não, menos 2 vezes menos 2, menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4 com menos 8. Fica 4 mais 4, 8, menos 8, 0. Se essa igualdade aparecer o zero igual a zero, significa que o número que eu estou testando é raiz de uma equação. Tá? Tem outra raiz dessa equação do segundo grau. Então, essa aqui é por teste. Você vai verificar se o número é raiz ou não. Para que ele seja raiz, o resultado da continha do primeiro membro, quando você substitui o número por a equação, o x por esse número, tem que dar zero. Tá? Mas aqui é só para você aprender a relembrar como é que pode testar para ver se um número é raiz de uma equação ou não. Ok? Bom, outra situação. Determinar o valor real de p na equação x ao quadrado menos px mais 9 para que essa equação tenha duas raízes reais iguais. Quando que uma equação tem que ter duas raízes reais iguais? Que situação? Quando o delta é igual a zero, tá certo? E o delta é b ao quadrado menos 4ac. No caso, b é esse menos p aqui, ó. Tudo esse menos p aqui é o valor do b, tá? E o c é 9, e o a é 1. Então, menos p ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Fica p ao quadrado menos 36. O delta fica em função do p. Então, mas para que ela tenha duas raízes reais iguais, esse delta aqui tem que ser igual a zero. O delta tem que ser zero. Então, p ao quadrado menos 36 tem que ser igual a zero. Se eu passar o 36 para o segundo membro, eu vou ter que p ao quadrado igual a 36. E para achar o valor de p, já que p está elevado ao quadrado, ó, basta tirar a raiz quadrada do outro lado. Então, πp mais ou menos a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 exata pode ser 6 positivo ou 6 negativo. Então, se eu colocar no lugar do p aqui nesta equação, no lugar desse p, 6 ou menos 6, essa equação terá duas raízes reais iguais. Por quê? Porque o delta dará zero. Então, são duas variações de exercícios que podem aparecer para vocês para estudar, para brincar um pouco a questão das raízes de uma equação, verificando se alguns números servem ou não para ser raízes de uma equação. Tá certo? Isso é mais para relembrar um pouquinho também. Bom, sobre a regra de soma e produto, que foi a última matéria que a gente viu, peço que vocês assistam de novo a aula, se vocês têm dúvidas, né, de soma e produto. Então vamos lá. Eu posso resolver essas equações de cabeça, né? A soma das raízes é sempre o valor de menos b, é o valor que multiplica o b, na verdade dividido por a. Mas naquelas primeiras equações que a gente viu na aula, o a é sempre 1. Então ficaria a soma das raízes igual a menos b, o valor que multiplica o x com sinal trocado, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a zero, qual a soma das raízes?
Então, menos b sobre a seria menos 8 sobre 3, ou seja, a soma das raízes é 8 terços. Olha, não estou calculando nesse caso as raízes, eu estou só determinando a soma, né? Então, se eu usar essa regra, menos b sobre a, então menos 8 sobre 3. Tá? Então, a soma das raízes é sempre menos b sobre a. Para resolver por soma produto, quando o a é 1, é mais fácil, né? Porque fica só o valor que multiplica o x com o sinal trocado. Esta é a soma das raízes, beleza? E o produto? Né? O produto das raízes, x' vezes x duas linhas, igual a c sobre a. Tá certo? Então, exemplo, ó, na equação 2x² mais 3x menos 10 igual a 0 é determinar a soma e produto. Então, se o produto é c dividido por a, ou seja, o termo independente dividido por a, vai ficar menos 10 que está aqui, sobre o a, que é 2. Então, menos 10 por 2 dá menos 5. Então, o produto das raízes, nesse caso, seria menos 5. Lembrando que também, se o coeficiente do x² for 1, o produto é o termo independente direto, é o c. Tá? Então, a gente treinou bastante equações do segundo grau por soma e produto nessas condições. E quando o a não é 1, né, que foi nesses dois exemplos que a gente acabou de ver, o que a gente faz? A gente faz aquele macetinho, né? Empresta o a para o c, multiplica o a pelo c para ver o produto, acha de cabeça por soma e produto, e aí depois, quando você tiver o x' e o x duas linhas, você divide pelo valor do a, você devolve o a dividindo as duas raízes. É assim que você consegue resolver por soma e produto. Mas aí você precisa ter o quê? Precisa saber cálculo mental, principalmente tabuada, tá? Não pode esquecer. E também saber operar as regras de sinais, né? Por exemplo, se o produto é negativo, significa que uma raiz é positiva e a outra é negativa. Se o produto é positivo, as duas podem ser negativas, ou as duas negativas, ou as duas positivas. Então, é importantíssimo você analisar esse tipo de situação. Tá ok? Muito bem. Então, essa aí a gente viu uma revisão sobre equações do segundo grau. Bom, vamos lá. Outro exemplo. Escrevendo uma equação do segundo grau, quando conhecemos as raízes. Então, nessa equação aqui, ó, x² menos sx mais p. Tá? Determinar a equação do segundo grau sabendo que as raízes são 5 e 7. Ora, se as raízes são 5 e 7 e o coeficiente do x² é 1, a soma vai ser a soma de 5 com 7, que dá 12, e aí colocando o valor aqui no lugar do s, ó, vai ficar quanto? Menos 12. Então, a soma das raízes 5 mais 7 é 12, você colocaria aqui, trocando o sinal, menos 12. E o produto das raízes é 5 vezes 7, 35, é o termo independente com o mesmo sinal, ou seja, mais 35. Então, eu montei a equação do segundo grau sabendo as raízes, né? Porque a soma das raízes tem que dar menos 12, é 12 positivo, e o produto 35. A soma é sempre o valor que multiplica o x com o sinal trocado, e o produto é o termo independente com o mesmo sinal, tá certo? Então, quais os números que somados dão 12 e multiplicados dão 35? Só tem o 5 e 7 na tabuada. E como 5 mais 7 também dá 12, então você acharia as raízes de uma forma mais tranquila. Para resolver bem por soma e produto, gente, você tem que treinar. Treinar, fazer várias equações. Eu passei uma lista de 10. Pouca gente me entregou ainda, então preciso que vocês façam essa lista de exercícios por soma e produto. Assistam a aula do soma e produto, façam a lista de exercícios para que a gente possa corrigir e continuar desenvolvendo a matéria. Se vocês não interagirem aqui no grupo, não fizerem, não me entregarem o exercício, fica muito difícil a gente continuar com a matéria. Tá bom? Isso aí, moçada. Vamos estudar. Outro exemplo. Determinar a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes são os números 4 mais raiz de 2 e 4 menos raiz de 2. Aqui é quando as raízes não são... o delta não dará um quadrado perfeito, né? Que as raízes são números irracionais. Mas veja, se eu somar 4 mais raiz de 2 com 4 menos raiz de 2, eu vou cortar a raiz de 2 com a raiz de 2 aqui, ó. Vou cortar fora. Então vai ficar quanto? 4 mais 4, 8. A soma é 8. E o produto, se eu multiplico 4 mais raiz de 2 por 4 menos raiz de 2, é um produto notável. Fica o quadrado do primeiro, o quadrado de 4 é 16, menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 16 menos 2, 14. Então, a soma tem que dar o valor que eu obtive aqui com o sinal trocado, menos 8x, e aí o produto dá 14. Claro que aqui você pudesse resolver por soma e produto de cabeça, você não conseguiria, até porque o delta não seria um quadrado perfeito. E aí, nesse caso, se eu fosse resolver essa equação, eu teria que aplicar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Mas nesse caso, como ele me deu as raízes, eu posso determinar a soma e o produto, né, dessas raízes, e aí, então, escrever a equação do segundo grau com esses números encontrados,
que trabalham com a questão das raízes não exatas, os números chamados irracionais. Tudo bem? Isso aí, gente. Abraços.